Estudo do livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 19, dia 23 de março de 2026. Versículo 19. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus. Os queneus, quenezeus e cadmoneus eram povos que habitavam a região da Palestina na época em que Gênesis foi escrito. A terra dos queneus, quenezeus e cadmoneus ficava na região da Palestina entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo. Os queneus, quenezeus e cadmoneus eram povos distintos, mas que habitavam a mesma região. Na época em que Gênesis foi escrito, esses povos eram importantes para a região por causa de sua localização estratégica e recursos naturais. Explicação de Gênesis 15:19. A história por trás dos povos mencionados em Gênesis 15:19. No livro de Gênesis, há uma passagem que menciona a terra dos queneus, dos quenezeus e dos cadmoneus. Essa referência bíblica é um registro histórico dos povos que habitavam a região da Palestina na época de Abraão, um dos patriarcas do povo judeu. Esses povos eram conhecidos por serem nômades e guerreiros, e suas terras eram disputadas por diversas tribos da região. Segundo a tradição judaica, Abraão recebeu uma promessa de Deus de que sua descendência seria numerosa e habitaria uma terra que lhe seria dada. Para cumprir essa promessa, Abraão teve que deixar sua terra natal e seguir em direção à Palestina, onde enfrentou diversos desafios e provações. Em uma dessas provações, Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho Isaque como prova de sua fé. Abraão obedeceu, mas no último momento, Deus interveio e impediu o sacrifício. Foi durante essa jornada que Abraão se deparou com os povos mencionados em Gênesis 15:19. Os queneus, quenezeus e cadmoneus eram tribos que habitavam a região da Palestina e que tinham uma cultura e um modo de vida muito diferentes do de Abraão. Eles eram nômades e guerreiros, e suas terras eram disputadas por diversas tribos da região. Apesar das diferenças culturais, Abraão conseguiu estabelecer relações pacíficas com esses povos. Ele mostrou respeito e tolerância em relação às suas crenças e costumes, e em troca, recebeu a hospitalidade e a proteção dessas tribos. Essa atitude de Abraão é vista como um exemplo de como os judeus devem se relacionar com outros povos, mesmo aqueles que são diferentes ou adversários. Hoje em dia, os povos mencionados em Gênesis 15:19 já não existem mais. Suas culturas e tradições foram perdidas ao longo do tempo e suas terras foram conquistadas por outras tribos e povos. No entanto, a história desses povos ainda é lembrada como um registro importante da história da Palestina e do Oriente Médio. Em resumo, a referência bíblica em Gênesis 15:19 é um registro histórico dos povos que habitavam a região da Palestina na época de Abraão. Esses povos eram nômades e guerreiros, e suas terras eram disputadas por diversas tribos da região. Apesar das diferenças culturais, Abraão conseguiu estabelecer relações pacíficas com esses povos, mostrando respeito e tolerância em relação às suas crenças e costumes. A história desses povos é vista como um exemplo de como os judeus devem se relacionar com outros povos,
mesmo aqueles que são diferentes ou adversários. Amém. Tem continuação.